a paz seja nesta casa. Com a sua permissão, esta casa é o seu coração, a casa do Eterno. Então, nesse momento, como eu gravo nos quinto dia da semana, então hoje, pela misericórdia do Eterno, pela piedade do Eterno, então aqui Ele tem revelado para mim passar para você mais uma palavra nesse canal, do YouTube. Ensinos espirituais. Vai ser lido então a palavra no capítulo 12 de Daniel e o versículo 2. Daniel 2, 12 e o versículo 2. Então lemos: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então esse versículo tem duas frases. A primeira diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna. Essa é a primeira frase. E a segunda frase diz assim: e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então agora você vai aprender o que significa essas palavras, que foi falado tantos anos antes de Jesus Cristo, antes de Yahushua HaMashiach. Foi falado pelo profeta Daniel naquela época. Não é isso? Está com muitos anos isso aí, muito mesmo. Muitos anos. Então essa palavra é muito importante para nós. Pela direção do Espírito Eterno, então será passado para você o mistério desta palavra. Aqui fala da ressurreição, não é isso? Muitos dos que dormem no pó da terra. Então, quando se fala de pó da terra, isso funciona em dois sentidos. Olha bem. No sentido antes da morte física e no outro sentido depois da morte física. Entendeu? Então, primeiro nós vamos falar, pela direção do Eterno, essa palavra que diz, muitos dos que dormem no pó. Vamos falar primeiramente no sentido antes da morte física. Então é esse o sentido. Você, esse corpo seu, ele é pó. Ele veio da terra. O Pai Celestial até falou para Adão: és pó e em pó te tornará. Que Adão ia voltar para o pó de onde era. Ele ia comer do suor do rosto dele até que voltasse ao pó de onde era. Então nós vemos que esse corpo, tanto aquele de Adão naquela época, como o nosso corpo também hoje. O corpo físico, ele é o pó também. É um pó em líquido, Porque contém sangue e água, Então esse corpo, matéria nossa, ele é um pó em líquido, Ou seja, um pó misturado com líquido, que é a água e o sangue. Então esse corpo é
corpo matéria. É a nossa matéria pesada. Então. Mas será que você dorme nesse pó, que é esse corpo, hoje, antes da morte física? Olha, como que dorme. Quando você fica despercebido, que você não sabe discernir a sua parte direita e a esquerda, que você fica vendido, sem saber onde você está. Então você não tem assim uma certeza que se você falecer amanhã, você tem a vida eterna. E você também não tem certeza que do jeito que você está, se você falecer, você não tem a vida eterna. Então você fica naquela, sabe? Você não sabe nem qual é o lado que pode haver a perdição e nem o lado que pode haver a salvação. Então você está vendido, você está sendo uma pessoa que está dormindo, né? Você está num profundo sono, não é isso? Então, e esse sono é na sua matéria, você está na sua matéria. Tem uma parte da palavra que diz assim, que não sobreveio tentação a não ser humana. O apóstolo Saulo, que quer dizer Paulo, ele falou que o bem que ele queria fazer ele não conseguia, mas o mal que ele não queria sempre estava com ele. Então ele tinha uma luta muito grande entre a carne, essa matéria, e o espírito. Porque às vezes a matéria não quer deixar o espírito fazer o que quer, o que precisa. E o espírito também tem que combater contra a carne para ela não fazer o mal que ela quer fazer. Então é uma guerra entre uma coisa e outra, entre a carne e o espírito. Então, e essa carne, ela é um pó. E quando você está despercebido, você está dormindo nesse pó. Você entendeu? Só que quando chega a palavra da vida eterna para você, né? Aí o que acontece? Chega alguém e fala para você, moço, você está errado, você está fazendo isso, está fazendo aquilo. Aí você dá aquele choque, assim, você vê que a pessoa está falando a verdade. Só que você não está preparado para aquela verdade. Entendeu? Então, isso aí é quando acontece ao contrário. Mas quando acontece a favor, então é como está escrito aqui. Muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão uns para a vida eterna. Então, quando a pessoa acorda nesse pó, que é na matéria mesmo, alguém chega e te fala para você, olha fulano, você está fazendo coisas erradas que você não deve fazer. Daí você vai e dá aquele choque assim, fala, não é que essa pessoa está me falando a verdade? Eu vou interessar em examinar bem isso que essa pessoa está me falando. Aí passa a examina muito tempo e descobre a verdade. E quando descobre a verdade, naquilo que você estava dormindo, você acorda. É que nem está escrito na escritura em determinado lugar, dizendo assim, acorda tu que dorme, né? Desperta-te entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Está escrito no Novo Testamento isso aí. Então, aí você ressuscitou, né, para a vida eterna. Colossenses capítulo 3, versículo 1, você pode ler lá que você vê. Lá diz assim, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está, quer dizer, onde Yahushua está. Não é isso? Pensai nas coisas de cima e não nas coisas da terra. Você lendo lá no livro de Colossenses, então você vai encontrar no capítulo 3, versículo 1, esse assunto lá. Então aí é essa primeira frase aqui, está dizendo. Muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão uns para a vida eterna. Então essa pessoa que se converteu, ele ressuscitou, né, em Cristo, né? Ele acordou
do sono que ele estava dormindo. Porque veio alguém, um profeta, falou para ele, deu ele a mensagem. Então foi expulso aquele mal dele. E ele acordou daquele profundo sono que ele estava. Então esse é a primeira explicação, a primeira frase desse versículo. Agora a segunda frase. E outros para vergonha e desprezo eterno. A mesma coisa. Isso eu estou explicando no sentido antes da morte física. Você entendeu? A mesma coisa. A pessoa que está, por exemplo, nessa matéria pesada, está dormindo, né? Vivendo está morto. Tem uma parte que fala nas cartas do apóstolo Paulo, tem uma parte que fala lá, vivendo está morto, né? Significa que a pessoa está viva, mas quando a pessoa está no pecado, ele está morto. Então, estando morto, está dormindo, né? Está com sono profundo, sono da morte espiritual, ou da morte figurada, né? Isso é, a pessoa está vivendo na terra, mas como ele está no pecado, não quer se arrepender daquilo que está fazendo errado, ele continua dormindo nesse pó que é a matéria. Você entendeu? Aí o que acontece? Vem alguém da mesma forma e faz ele ressuscitar, ele acordar desse sono que ele está. Às vezes ele se converte, ele deixa o mal. Não é isso? Mas ele não se arrependeu, né? Ele deixou o mal só por um tempo. Aí foi lá, se batizou numa escola evangélica, se converteu e ressuscitou, né, desse pó, né? Saiu dessa dormência da matéria pesada, nesse sono profundo que estava, sem conhecer a verdade, ele acordou, despertou, quer dizer, ressuscitou. Só que ele é diferente do primeiro que foi explicado aqui. O primeiro foi para a vida eterna, e continuou assim. Só que ele é diferente. Ele, na realidade, ele provou as aventuras do Espírito Santo, as maravilhas da eternidade, ele experimentou. Só que foi só por um tempo só. Só foi por um tempo. Depois ele voltou de novo no mundo, né? E continuou fazendo as barbaridades que ele fazia anteriormente. Deixou o inimigo tomar ele, né? Não é isso? Aí, o que aconteceu com esse? Né? Ressuscitou na verdade, mas para quê? Para vergonha e desprezo eterno. Porque quando a pessoa prova o Espírito Santo e depois a pessoa volta para o mundo de novo, as pessoas que conhecem ele, as pessoas que queriam bem ele, né? Então vai ficar decepcionadas, né? E ele vai ficar com uma plena vergonha, porque era uma pessoa de muita luz, depois, coitado, perdeu tudo. E aquelas pessoas que eram amigos, que eram irmãos da mesma escola, também ficaram decepcionados. Então foi uma vergonha muito terrível. E isso é para a eternidade. Nunca é esquecido perante o eterno esse tipo de procedimento. Então você viu aí a explicação. O que acontece nesse sentido referente à ressurreição, não é isso? E a vergonha, né? Que fala quando alguém joga fora a felicidade que recebeu. É muito triste. Então você viu a explicação aqui. Agora eu vou explicar